Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a Jornada da Semente ao Fruto. E hoje, então, chave número 26, fato versus crença. Fato versus crença. E aí, me fala, comandante, você vive a sua vida baseado em fatos ou em crenças? E olha, eu vou te dizer que a resposta para essa pergunta, ela pode explicar muitas coisas aí na sua vida, principalmente a situação que você se encontra. Mas então, para você virar essa chave aí e ficar com isso muito bem resolvido na sua cabeça, então vamos lá, virando chave. Crenças são ideias sem comprovação. Então vamos começar com essa definição, que aí fica mais fácil entender o restante. E a ideia de crença é tudo aquilo que você assimilou, mas não viveu a experiência que comprova. Então, quando você acredita, né, ou tem um pensamento que você nunca vai ser rico, na verdade, isso você está formulando, mas não existe nenhuma prova de que você não pode ser rico. Hoje você está numa condição que não é isso que você está almejando, vamos dizer assim, mas não existe nenhuma comprovação científica de que você não pode ser rico. E tanto esse quanto muitos e muitos outros pensamentos, né, ideias que você carrega, na verdade, são baseados em situações, em conversas, em ambientes que não te dão nenhuma comprovação científica a princípio. Então, a ideia é a seguinte: crenças, elas são absorvidas no ambiente que você está. Pode ser da família, pode ser dos amigos, do trabalho, da cultura que você vive. Então, a nossa cultura ocidental aqui é muito diferente, como a gente tem visto aí, de uma cultura lá dos muçulmanos, aonde a crença deles diz que todo judeu deve ser exterminado. Então, são coisas assim que, sem nenhuma comprovação, vão se fixando na ideia, né, no pensamento, na mente das pessoas, e o ser humano acaba, por uma sensação de pertencimento, de não querer confronto, assimilando sem ao menos questionar tudo isso, né? Então, o que acontece é que o ambiente que você viveu e foi criado, ele é responsável por 90% ou mais das crenças que você carrega na sua vida. Então, muitas vezes, pessoas que são proativas, mas se foram criadas, por exemplo, numa família de assalariados, né, pessoas que trabalharam, seus pais trabalharam a vida inteira, sustentaram a família através de um salário, hoje dependem de uma aposentadoria, nunca vão ter a ideia de que é possível você prosperar de outra forma que não seja com um trabalho assalariado. Você galgando, por exemplo, degrau cada vez mais alto dentro de uma empresa, mas ficando vinculado o seu ganho, né, a um trabalho onde você tem um horário para entrar, um horário para sair, né, férias, feriado, 13º e coisas desse tipo. Então, na sua cabeça, ficar rico, a única forma é trabalhando cada vez mais. Por quê? Porque na crença que você trouxe de família, essa é a única forma de você, por exemplo, crescer, né? E dentre muitas outras ideias que você pode ter assimilado aí, né, a respeito de Deus, a respeito de ou não, né? Se você vem de uma família que não acredita nessa condição de que existe algo mais que a gente não percebe, se você foi criado passou por uma universidade, por exemplo, de exatas, né? Você se formou aí como um cientista ou alguma coisa assim, ou você foi para a área de humanas ou de medicina, enfim, cada ambiente que você passou na sua vida, cada pessoa que você encontrou, interagiu, né? A família que você foi criado,
o local que você vive e frequenta hoje são responsáveis por 90% ou mais dessas crenças. E aí, o que eu falo para você, meu amigo comandante? As suas crenças são as responsáveis por colocar você onde está. Então, qual que é a ideia? Vamos começar assim, né? Você tem capacidade de avaliar, vamos dizer assim, quais são os principais pensamentos que você tem durante o dia? Sabe aquela coisa que o tempo todo está ali se fazendo presente quando você está pensando na vida, vamos dizer assim? E você consegue aí entender se esses pensamentos eles são baseados em crenças ou em fatos? Então, se você chegar para mim e falar, mas me dá um exemplo aí, Martinatti, do que é, então, um fato, né? Ou algum pensamento que você tem baseado em fatos. O que eu posso falar para você, por exemplo, até pelo tipo de trabalho que eu faço, a gente mexe com... né? Eu já mexo com eventos automobilísticos há muito tempo, a gente tem cursos, treinamentos, etc. O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, dentro do rally, se você não praticar o overdrive, vamos falar assim, né? Vou tentar facilitar. Se você não praticar o excesso de velocidade numa entrada de curva, você acaba sendo muito mais rápido. Então, o que significa isso? Que, normalmente, dentro de um determinado limite, quem chega mais rápido numa curva no rally, no final da história, né, na saída de curva, acaba sendo mais lento do que quem entrou um pouco mais devagar, né, tem a velocidade correta para você entrar, e que conseguiu sair acelerando melhor, contornou a curva melhor e sai mais rápido. Então isso é um pensamento, isso é uma ideia baseado em fatos. Por quê? Porque a gente já testou, porque a gente já foi lá e comprovou isso. E muitas outras coisas na sua vida vão ser dessa forma. Então, o que você deve fazer com relação às suas crenças? Primeiro, identificou aquilo que na sua cabeça você tem uma ideia fixa, mas não foi você que pensou, você nunca foi lá e comprovou isso, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode falar crenças com relação à prosperidade, entendeu? Se eu não juntar muito dinheiro, né? Se eu não trabalhar para poder juntar muito dinheiro, eu não vou conseguir prosperar. Aí você vai questionar, falou, mas quem que falou isso, né? Falou, na verdade, você tinha um tio que era relativamente bem de vida e ele passou a vida inteira juntando dinheiro e no final da vida, depois de 50, 60, 70 anos trabalhando, ele tinha algum patrimônio, porque ele não usufruía, ele simplesmente acumulou bens. Então, você escutou ele falando que você deveria trabalhar para juntar dinheiro para poder ficar rico, né? Ou bem de vida, como se diz. Só que isso é uma crença dele. E muitas vezes, por respeitar essas pessoas, né, por ter algum apreço, porque elas estão num patamar onde talvez você gostaria de estar, por não saber que o seu potencial é ilimitado, né? Nós, como filhos de Deus, feito a sua imagem e semelhança, e como filhos temos o direito ao reino, a tudo no reino, a gente se limita, e muitas vezes se limita por uma referência que a gente tem no outro, alguém que é de consideração, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Você assimilou essa crença, e essa crença vai te fazer ter atitudes que vão te levar a ter minimamente o mesmo resultado que essa pessoa teve. Se as coisas derem certo, se o ambiente for propício e N outras coisas. Porém, isso é simplesmente uma crença, isso não é baseado em fatos. Então, como que você faz para mudar isso? Né? Para saber se é uma crença ou se é um fato. E se você identificou que é uma crença, como que você faz para derrubar ela? Porque é ela que está te mantendo nessa condição, ou elas, né? O que você tem que fazer, comandante, é fazer perguntas. Então, você começa a questionar todas essas crenças que você identificou e falar, mas por que eu penso dessa forma? Da onde veio esse pensamento? O que justifica?
Quem me falou isso tem base em quê para chegar nessa conclusão? E aí, meu amigo comandante, você vai ver que vai ter muito trabalho, vai precisar fazer muita faxina no teu depositório aí de ideias e pensamentos, porque com certeza tem muita sujeira acumulada. E são justamente essas coisas que estão travando você. Aí você fala assim para mim, mas Martinatti, então quer dizer que toda crença é ruim? O que eu posso te dizer é o seguinte, comandante, existem obviamente dois tipos de crenças. Existem crenças que são positivas e existem crenças negativas. E o que a gente considera uma crença positiva? Uma crença positiva, ela é aquela crença ativadora que a gente pode dizer, ou seja, ela te faz acreditar, né, numa possibilidade e você tem o direcionamento e uma energia para poder seguir e transformar essa crença num fato. Então isso é uma crença positiva, né? Aí me dá um exemplo, falou, não, eu acredito que eu posso ser um PMF, eu sou um PMF, ou o quê? Isso é uma crença, porque PMF é o primeiro milionário da família. Mas fala, Martinatti, mas eu não tenho nem perspectiva, mas você pode acreditar que você vai encontrar os meios para ser o primeiro milionário da sua família. Talvez você não tenha nenhum, né? Se você já é milionário, né? A gente fala, você pode ser então o PBF, o primeiro bilionário da sua família. Isso começa como uma crença. E se você acredita nisso, você vai tomar as atitudes necessárias dentro do conhecimento que você tem. E se não tem esse conhecimento, se você percebe que falta muita coisa, você vai atrás para realizar isso. Então isso é uma crença ativadora, isso é uma crença positiva. E aí você me fala, tá, então quais são as crenças negativas? Tudo aquilo que te bloqueia. Não sou capaz, falaram isso de mim, realmente não é possível, e tudo aquilo que te mantém no mesmo lugar e você usa como justificativa para não alcançar, né, não seguir na direção que você gostaria. E o mais importante é o seguinte, a gente consegue identificar também, dentro das crenças que são positivas, aquelas que são ativadoras, 3 tipos. Crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Então, são as 3 que você tem que trabalhar. Crença de identidade é justamente aquilo que você olha no espelho e você diz de uma forma positiva. Então, sim, eu me amo, eu sou perfeito, sou um filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, né? Então, é aquilo que você é. Eu sou um profissional excelente, eu sou o melhor da minha área, eu estou trabalhando, eu vou conseguir chegar nessa condição. Crenças de capacidade. É tudo aquilo que você diz, eu sou capaz. Não, isso eu não estou realizando agora, mas eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou trabalhar para isso. Crenças de merecimento. Justamente aquela que fala, não, esse resultado ele é meu, porque eu mereço. E se eu não tenho esse resultado agora, eu estou fazendo por merecer, eu estou buscando esse merecimento. E essas 3, se você se focar nelas, elas vão ativar a energia que é necessária para você dar o próximo passo. Por quê? Porque, na verdade, para você conseguir prosperar, você tem que viver de fatos. A sua vida, as suas ideias, as suas atitudes, a orientação dela, a base tem que ser sobre fatos. Por que você faz isso? Porque é a melhor forma de chegar onde eu quero. Por que você vai por essa estrada e não pela outra? Porque, apesar dessa ser mais longe, ela é muito mais rápida, eu já comprovei, a estrada é melhor, é pista duplicada, é mais segura, entendeu? Por que você sai esse horário e não sai em outro? Porque eu já comprovei que mesmo que eu saia nesse horário, eu vou pegar muito mais trânsito, não vai valer a pena, eu prefiro ir mais tarde e chegar mais tranquilo. Como exemplos, né? Para você ter uma ideia. Então, toda vez que a sua vida for baseada em fatos, por exemplo, por que você não investe sozinho e você procura um assessor de investimento, que é a profissão que eu estou desenvolvendo agora? Então vamos fazer um jabá. Por que você procura um assessor de investimento e não investe sozinho? As ferramentas estão todas aí à disposição. Porque o tempo que eu vou precisar estudar, me dedicar para ter as melhores opções ou para ter acesso, não vale a pena. Eu prefiro continuar produzindo, eu prefiro continuar
investindo o meu tempo em coisas que eu sou bom e eu tenho a ajuda de um assessor de investimentos para poder fazer os investimentos corretos. Isso é um fato. Toda vez que você baseia a sua vida em fatos, a sua vida prospera. E o que são fatos, para a gente encerrar essa chave, fatos são resultados. Quando você vai lá e vive uma experiência, você gera um fato, você tem um resultado daquela experiência e aquilo ali é seu. E com certeza isso vai basear toda o seu conjunto de drivers mentais aí para ter as atitudes corretas em cada uma das situações. E com isso, você saiu da semente, está crescendo a sua árvore e os frutos vão vir com certeza. Você sendo sábio, próspero e rico. Pegou a mensagem, comandante? Então é isso, fechando a nossa chave 26, fatos versus crenças. Eu vou deixar aqui para você as duas telas de resumo da nossa conversa. Então tá aí a tela número 1, a tela número 2 e, como sempre, para a gente deixar uma lição de casa e você assimilar muito bem essa chave, fica aí a primeira missão. Você pega uma folha, divide ao meio, do lado esquerdo escreve ali fatos, do lado direito crenças e identifica os 10 principais pensamentos que você tem aí durante o dia ou que você acaba carregando durante muito tempo. Divide lá, coloca o que é crença e o que é fato, agora que você já tem essa base aí dos conceitos. E aí você vai avaliar e você vai perceber que se você tem desses pensamentos que te ocupam mais a cabeça, a maioria deles é crença, a sua vida com certeza está muito travada e poderia ser muito mais produtiva, muito mais resultados. Por quê? Porque o que você tem que fazer é começar a questionar isso e transformar tudo isso em fatos. E o número 2, pode ser nessa mesma folha, você tem o lado dos fatos e das crenças. Identifica 3 pessoas aí que você conhece que vivem de fatos e coloca aí do lado esquerdo. E identifica 3 pessoas que você conhece que são muito boas de contar história, porque crença nada mais é do que uma história sem estar baseada em fatos. E percebe o nível de prosperidade de cada um. Aí o que a gente vai dizer? Se você tem acesso às pessoas que estão, vivendo de fatos, fica próximo, porque com certeza eles têm muito a agregar no seu crescimento. E se você está muito perto de pessoas que só vivem de crenças, meu amigo comandante, eu sinto lhe dizer que está na hora de dizer um adeus e a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida é deixar as pessoas que não estão navegando no mesmo barco que você, porque com certeza o oceano de resultados te espera. Fechado então, comandante? Então, neste momento eu me despeço. Muito obrigado pela sua companhia. Vai cuidar da sua vida. Busca os fatos aí que você vai se dar bem. Fui.